Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos e de uma forma bem especial, Rafaela, Nádima, Cida, sejam todas bem-vindas aqui. E hoje nós vamos falar sobre um assunto aqui um pouco polêmico, né? Mas que o Senhor possa nos conduzir e que vocês possam aprender junto conosco. E como nós falamos, né, nos últimos estudos, vamos participar, pode mandar seus comentários, aí nós vamos responder de acordo com as possibilidades. E é muito bom ter você aqui participando conosco. Ficamos muito felizes aí por vocês estarem se envolvendo junto conosco nessa missão e nesse momento maravilhoso de estudar um pouco mais a palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar, o tema é uma cidade chamada confusão. Então já dá para imaginar sobre o que nós vamos falar, né? Eu quero convidá-los a fazer a oração. E quem vai fazer essa oração para nós é a Rafa. Pode fazer essa oração, Rafa? Com certeza. Oremos. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui estudando a Tua palavra. Pedimos a orientação do Santo Espírito para que possa abrir a nossa mente e nos dar entendimento. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, ó, vou ler com vocês Apocalipse, o capítulo 17, versículo 14, tá? Podem abrir aí, vamos ler juntos. E começa assim: Juntos guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os derrotará, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e com ele estarão seus chamados escolhidos e fiéis. Bom, já esse verso, assim, ele resume tudo que nós vamos falar, né? É uma introdução que já vai resumir tudo que nós vamos falar aqui. Então, nós vamos estudar sobre duas mulheres de Apocalipse, né? Vamos falar um pouquinho delas. Uma que é fiel, né? Ela está apresentada ali em Apocalipse 12, né? E a outra que ela já é adúltera, né? Que está vestida em escarlate, que está em Apocalipse 17, né? Uma está vestida de sol, pura, e a outra foi corrompida, né? Digamos assim. E aí, e essas mulheres, elas representam igreja, a igreja de Deus. E aí aqui, essa mulher vestida de sol é a igreja do Senhor. É a igreja que não foi corrompida. Ela não aceitou a corrupção, as doutrinas falsas, né? Mas tem também a mulher que simboliza aí uma mulher infiel, né? Que ela já aceitou ali doutrinas. Ali a gente fala, lê também que fala que é uma mulher adúltera, que ela, em lugar de deitar com seu marido, ela recebe estranhos, como dizem em Ezequiel 16:32, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E, Rafa, Deus, ele sempre teve um povo fiel, sempre existiu essa esposa pura? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. E também, depois, pode falar e depois eu faço outra pergunta. Tá bom. Sim, Deus sempre teve um povo fiel. Desde que, né, houve lá a criação do mundo, Deus ele sempre não só teve um povo fiel, como buscou orientar esse povo. Então, o povo fiel de Deus, ele está orientado por quem? Pelo quê? Pela palavra de Deus. A grande questão, Débora, eu acredito, para a gente pensar não só na existência desse povo fiel, mas nós somos esse povo fiel, nós fazemos parte desse povo fiel. É o que a gente precisa sempre estar questionando, sempre estar olhando. E qual parâmetro? Como que a gente sabe se fazemos ou não parte desse povo fiel?
Eu gostaria de trazer aqui uma referência bíblica para trazer esse respaldo do que eu estou dizendo, em Efésios capítulo 6, tem um texto muito conhecido no meio cristão, mas é sempre interessante a gente estar relembrando. Fala sobre a armadura do cristão. Então, o povo fiel, ele tem um parâmetro de comportamento. O versículo que você leu fala sobre alguém que já ganhou a batalha. Alguém que já ganhou, um povo que já ganhou. E muitas vezes a gente acaba se comportando como não vitorioso. Então, se eu faço parte do povo fiel, eu preciso me comportar como alguém que também faz parte do grupo que venceu. E aqui em Efésios diz assim, no versículo 6, no capítulo 6, no versículo 11, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. E aí no versículo 14 fala quais armaduras são essas. E diz, portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham aos pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usam também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o que? A palavra de Deus. Então, o povo fiel, o povo que está do lado do Senhor nessa guerra, que venceu, ele está usando essa armadura e, principalmente, ele usa a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, ou seja, a verdade. É um povo que usa a proteção da verdade, usa a palavra de Deus como principal arma na luta entre o bem e o mal. Quando a gente vai estudando ali, a gente vê que também que tem o quê? Um povo que é levado pelo engano, que acaba se contaminando. Tem um chamado. Deus faz um chamado para esse povo. Fala para a gente um pouquinho sobre esse chamado. Deus, ele convida esse povo a estar bebendo da verdade, a estar se aprofundando na verdade. Porque não é por hoje, talvez alguém esteja assistindo e pensando, nossa, então será que eu estou do lado do povo que não é fiel? Será que por eu não estar vivendo a verdade, eu estou do outro lado? Então, ainda há tempo de beber da fonte da água. E em Apocalipse, né, capítulo 17, no versículo 2, diz assim, os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Falando dessa mulher, ou seja, misturou o santo com o profano. Então, Deus, ele não aceita isso. E para falar sobre isso, né, para dar assim uma parábola para a gente imaginar, eu sempre gosto de trazer uma experiência aonde você pega uma água limpa, uma água mineral. Quem aqui não quer beber uma água mineral geladinha, né? E você vê ali aquela garrafa de água mineral geladinha, você está com muita sede, e alguém vai ali com conta-gotas e pega a água lá do vaso sanitário, com conta-gotas. A pessoa põe uma gotinha de água, dessa água contaminada, uma só, dentro dessa garrafinha. Você beberia, Débora, essa água? Só com uma gotinha contaminada? Não, Pois é assim, jamais. pois é assim que o nosso Senhor funciona. Ele não aceita o santo misturado com o profano. Então, nós precisamos conhecer o que é santo para a gente entender o profano que a gente precisa se afastar. E o convite do Senhor para esse povo é o que também está em Apocalipse, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, o Senhor, ele quer fazer essa mudança, ele quer tirar esse profano da nossa vida. Só que muitas vezes a gente faz essa escolha consciente. Amei essa forma bem didática que você colocou. E faz muito sentido quando a gente para pensar na igreja, né? Muitas pessoas, elas acabam tomando dessa água porque elas não sabem que pingou, o que colocaram ali. E são levadas pelo engano de uma forma inocente. Então, e aí vamos trazer agora, vamos contextualizar mesmo para a nossa realidade. Igrejas foram
enganadas, né? Com doutrinas que não são bíblicas, com uma mensagem que não é a mensagem que Deus tem para o seu povo. E como você bem disse, misturou o santo com o profano. E aquilo ali ficou tão diluído que às vezes não dá nem para perceber. Então é onde nós precisamos o quê? Estudar, né? A importância de nós buscarmos entender como que acontece esse conflito, né? Esse grande conflito que nós vivemos. Então, nós precisamos mesmo buscar esse conhecimento para que a gente não seja enganado. Então, assim, se eu estiver bebendo dessa água, que Deus me ajude a perceber que ali tem alguma coisa com gosto estranho, que ali tem alguma coisa que não se encaixa, que não é dali, né? E esse é o chamado que Deus faz para que as pessoas, a igreja, tenham uma vida pura. Ele faz esse chamado, né? Cida, vou agora conversar um pouquinho contigo. Tem um histórico, uma história de vida muito, muito bonita, né? Do conhecimento da verdade, de como essa verdade chegou para você. A entender um pouco do que você vai falar, que é sobre a questão de Babilônia, porque ali fala que Babilônia ela deixa de depender inteiramente de Cristo para ter salvação baseada em líderes e tradições religiosas. E nós sabemos que você viveu isso, né? Você foi uma dessas pessoas que estava ali e foi chamada por Deus para sair deste meio. E fala também para a gente, porque assim, tem pessoas que elas são enganadas em Babilônia, são sinceras, elas estão ali sinceras. E nós precisamos levar essa verdade, essa mensagem para essas pessoas, né? Boa noite a todos, a todas, né? E agradeço esse convite também de estar participando hoje. É um privilégio, né, estar esta noite participando. Falar da minha história me remete a muitas memórias, né, de tudo que eu vivi ali naquele conceito, naquele contexto, né? Durante muito tempo, eu participei dos rituais ali, como você disse, das tradições, né? E quando eu estava ali de sincero coração, né? Buscando a verdade, né? Achando que aonde eu estava tinha 100% da verdade. Aí, no decorrer dos anos, né? Aquele vazio começava a me aprisionar e eu sentia a necessidade de cada vez mais me aprofundar na leitura da palavra. Foi quando eu tive um chamado de Deus, que eu acredito que tudo é providência de Deus, né? Tudo é o Espírito Santo que conduz. E ele conduziu de forma extraordinária a minha saída, né? Até a vinda hoje à igreja que eu faço parte, né? E eu falo com muito amor sobre isso. Durante muito tempo que eu vivi, né? Naquela religião, naqueles ritos, né? Eu fui muito feliz, né? Conquistei muitas amizades sinceras, pessoas amadas, que até hoje algumas pessoas eu tenho contato, e eu falo isso com grande emoção, né? A maior fase da minha vida de amigos que eu construí foi ali, né? Só que chegou um determinado momento que Deus falou ao meu coração: sai dela, povo meu. E esse versículo mexeu muito comigo, com o meu coração. E isso fez eu ter uma tomada de decisão muito séria na minha vida, né? Que eu tive que enfrentar muitos desafios. Mas como você estava dizendo, né? A grande Babilônia, ela deixa, né, de depender inteiramente de Cristo para obter salvação, e isso se baseia em tradições religiosas, né? E ali, naquele momento que eu estava ali, uma pessoa que não era da igreja que eu faço parte hoje, né? Ela me chamou e eu tive um chamado, uma pessoa que até hoje não é. Foi através dela que eu tive esse convite de conhecer essa verdade tão maravilhosa, que transformou a minha vida, que edificou a minha vida. Então, eu dou glórias a Deus por isso. Você foi chamada. Nós estamos sendo chamados constantemente por Deus.
E nós precisamos, assim, com o nosso coração sincero e aberto, entender qual que é esse chamado do Senhor para nós. E nós, como foi bem falado aqui, assim como a Cida, há muitas pessoas sinceras ainda que estão em Babilônia. E essas pessoas precisam ouvir esse chamado. Às vezes nós somos essa voz, né? Para fazer esse chamado. E, Nadma, fala um pouquinho para a gente sobre a questão de idolatria. Hoje, além das tradições também, que é uma forma de corromper, tem a questão também da idolatria, a transgressão do segundo mandamento, e assim, idolatria, ela abrange muito mais do que apenas a adoração de imagens ou de pessoas. O tema do nosso estudo de hoje é uma cidade chamada confusão. Quando a gente pensa em confusão, põe confusão nisso, tá? E a gente é remetido lá num povo que, após o dilúvio, pensou assim, a gente não quer morrer mais, não. De jeito nenhum. Vamos construir uma torre. Então, numa planície que tinha, eles começaram a construção, e nós sabemos, pela história bíblica, da Torre de Babel. Essa Torre de Babel gerou, então, o quê? O que isso tem a ver com o que nós vamos estudar? Dessa cidade outra. Porque ali se formou uma grande confusão por conta das línguas. Mas qual era o propósito deles ao fazerem a torre? Onde eles queriam chegar? Tipo assim, nós vamos até o céu, a gente toma o céu. Não precisa de Deus e de Jesus para nos salvar. Nós nos salvamos. Então, essa era a visão daqueles que não queriam colocar Deus em primeiro lugar. A gente volta lá para a guerra no céu, e nós estamos trabalhando, todo o Apocalipse vai falar dessa guerra. Quem é que estava lá e que quis tomar o lugar de Jesus? Lúcifer, que era o anjo de luz. Ele trouxe para o planeta Terra a primeira mentira. E ele falou, certamente não morrerás. E ele enganou Eva. Quando isso aconteceu, já começou o mal aqui para a humanidade. E lá no jardim, antes da Eva ou do Adão caírem na cilada, eles já tinham sido advertidos. Então, eu gostei muito que nós precisamos hoje colocar essa couraça da justiça, a gente precisa estar armadinhos aí, e tudo isso é um simbolismo para dizer assim, estude a palavra de Deus, porque ela vai ser sua arma. É ela que vai te proteger, é ela que vai te defender, é com ela que você vai, tipo, cutucar o outro com a espadinha, sabe? Porque não tem outro sistema. E por que a gente está estudando isso? Sabe? Eu me pego assim, para que isso? Porque a Bíblia diz assim, se é possível, ele vai querer te pegar, ele vai querer te enganar. Então, se cuida. E como você se cuida? Como falou a Rafa? Estudando a Bíblia. Quando Jesus foi tentado, o que ele falava? Muito simples. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Então, eu não tenho a quem recorrer. Eu preciso ir no está escrito. Aí veio uma outra cidade por nome Babilônia, certo? E nessa cidade de Babilônia já existia um sistema de idolatria, de utilização de ídolos, tá? Objetos simbolizando uma divindade. Então, eles acreditavam num tipo de Deus, tá? Nem vou dar um nome, né? Esse tipo de Deus, eles faziam uma imagem para ele. Então, essa divindade, ele habitava ali naquele monumentozinho que eles olhavam, mas também estava nas suas atuações por onde ele ia. E isso era para eles, tão importante, que quando havia uma guerra entre povos, a primeira coisa que eles faziam era tipo assim, alguém foge com os nossos deuses, porque o Deus simbolizava proteção. Não o Deus verdadeiro, mas aquele monumentozinho ali. E quando a gente vem estudando, e o nosso guia de estudo fala para a gente sobre a Babilônia, que era o centro da idolatria, quando eu não estou adorando a Deus,
eu estou adorando automaticamente um outro ídolo. E isso é muito sério hoje. Quem é que está tomando o lugar de Deus na minha vida? É simples, só que é terrível. Porque se eu não tenho tempo para ler a Bíblia, se eu não tenho tempo para erguer meus pensamentos para Deus, para quem que eu estou dando meus pensamentos, a minha vida, o meu tempo? Tipo de idolatria moderna, eu estou, algumas vezes, eu não estou ali com o ídolo na minha frente, mas eu tenho um ídolo dentro. Então, isso nós precisamos cuidar. Então, a idolatria já era uma prática pagã. Quando houve uma junção, Estado e religião, que elas se uniram, o que esse imperador quis fazer? Ah, não, vamos colocar algumas coisinhas aqui para a gente agradar ambas as partes. E foi dessa forma que entrou, então, essa questão do um ídolo para poder mostrar que era um tipo de Deus para eles poderem se curvar. Só que com essa história, e isso, gente, é seríssimo que nós estamos falando aqui, e até difícil para a gente falar, porque assim, Deus, ele deu uma lei que reflete o seu caráter. E quando houve essa questão da Babilônia e da idolatria, nós vamos ver que lá Satanás já quis, eu com meu post-itzinho, eu só coloquei duas coisas, ó, estão vendo? O segundo e o quarto mandamento foram atacados diretamente. Então, se você for lá em Êxodo 20, você vai ver a partir do versinho 3, não terás outros deuses diante de mim. Versinho 4, ó, não faça para você imagens de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima no céu, embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque o Senhor, seu Deus, é um Deus zeloso. E eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, quando nessa evolução de religiões houve uma política, eles puseram o dedinho e massacraram o segundo mandamento. Então, qual é a ideia de Satanás? Eu não quero ninguém adorando a Deus. Então, vamos adorar ídolos. E existem muitas religiões que adoram ídolos. E nós precisamos hoje estar aqui para alertar você e dizer assim, Deus não quer isso. Deus está presente na sua vida. Não precisa ter uma imagem ali. Você pode chegar ao trono de graça, Jesus Cristo, cada dia. Então, segundo post-it, risque a idolatria da sua vida. Risque. Olhe para dentro de você, o que está sendo ídolo para você, sabe? Para que você possa riscar isso da sua vida. E daí a gente volta lá para Daniel 3. O que acontece? Os jovens estavam lá, porque Nabucodonosor resolveu fazer uma super estátua, para se curvassem. Então, esse ato de se curvar, de adorar, faz a diferença. Então, o que aqueles jovens fizeram? Eles falaram, a gente não vai se curvar. Então, não é só o fato de... Qual é o diferencial? Eu falar assim, com raiva, né? Não, eu não vou me curvar. Tem que ser não só daqui para fora, mas é dentro. O que me leva a me curvar diante de Deus? É um senso de gratidão, é um senso de adoração, é um senso de reconhecimento desse amor tão grande que vem desde a plenitude dos tempos e chega até a minha pessoa agora e até você. Então, eu vou me curvar diante dele, não diante de coisas do que está acontecendo aí ao redor, do que as pessoas dizem que é santo ou não seja santo. Eu gostei muito de um texto, eu até vou ler aqui para vocês, que diz assim, ó, agora referente-se ao quarto mandamento. O quarto mandamento também está no centro da adoração. Então, ele fez o segundo mandamento e o quarto mandamento ao dia de guarda. E nós vamos trabalhar essas duas questões, por quê?
justamente, Satanás não quer nenhum tipo de adoração. E no quarto mandamento é para a gente adorar aquele que fez o céu, a terra, fez o mar, é o Deus Criador. E nesse dia nós celebramos, então. E a Bíblia diz, o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. E diz assim, ó, o quarto que está no centro da questão da adoração e será crucial na crise final, quando enfrentarmos a decisão de adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Então, é muito importante isso que nós estamos estudando, porque há uma grande confusão. O título de hoje diz, uma cidade chamada confusão. Só que essa confusão não pode estar aqui na minha mente, não pode estar aqui na minha vida, porque eu tenho que entender, há uma guerra e tem alguém querendo me confundir, mostrar coisas, e ele já mudou dentro da Bíblia algumas coisas. Ele mudou o 2º mandamento e ele mudou o 4º mandamento. E daí, se eu não estiver estudando, eu posso estar com a gotinha da água nojenta aí, viu, Rafa? Não Verdade. quero essa água nojenta. Então, eu não posso me contaminar. Por isso que essas duas mulheres do Apocalipse, né, 13 e 17, são figuras importantes. Uma falou, não, eu não me curvo, eu vou ser fiel. E a outra falou, não tem problema, é só uma gotinha mesmo. Sim. Então, a gente precisa cuidar. E que nós possamos ser como essa mulher pura, né? E não permitir sermos levados pelo engano. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada porque estamos estudando a sua palavra e o Senhor tem falado conosco e estamos aprendendo para que nós não sejamos enganados. E é o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Gente, muito, muito obrigada. Foi muito bom estudar. Ai, ficou com gostinho de quero mais, né? E aí, nós estaremos aqui novamente na próxima semana. Continuaremos falar sobre esse assunto. Um beijo para todos. Até a próxima.